Prezados alunos e alunas, novamente aqui juntos para continuarmos a nossa tarefa aí diária, né, de nos atualizarmos e também mantermos as aulas. Bom, para a aula de hoje, meus queridos e queridas, nós vou falar brevemente aqui para vocês sobre um dos últimos tópicos da nossa unidade, dessa primeira unidade, que inclusive é uma pergunta, né? Há uma essência humana? E aonde é localizada, né, essa pergunta? Na modernidade. A modernidade está então tentando encontrar, nós vimos ali nas primeiras aulas, uma distinção entre homem e animal. Então vimos que a diferença, segundo Rousseau, ela não é simplesmente uma diferença racional, é uma diferença também de perfectibilidade. O que é isso? Não de perfeição, mas um ser que se faz, um ser que se constrói, né? Um ser que está mudando o seu ambiente. Um exemplo, né, dessa mudança é, por exemplo, o que nós estamos vendo agora, a questão do coronavírus. Nós não simplesmente nos curvamos a ele e dizemos, olha o coronavírus, a natureza o enviou, eu sou um ser natural, então pode me infectar, tá? Não há restrições para você porque é a natureza que está mandando, então me infecte. Claro que não é isso, né, gente? A metáfora, o que o ser humano faz? Pesquisa, isolamento, medicamentos, enfim, notícias, informações, tudo para que o destino não tenha a sua devida proporção. O que seria o destino? O primeiro exemplo que eu dei, ao vírus, ao ser vivo, ele será infectado, ponto final. Embora Darwin fale aí de uma adaptação dos seres, né, que o mais forte, ele não é necessariamente o mais forte, mas o que melhor se adapta ao meio, aí seria uma outra discussão, há uma inteligência na natureza, né, não tão consciente, enfim, aí seria uma outra questão. Mas o que nós temos agora é a evidência, né, do fato. Então, pessoas se recolhem, eu inclusive estou recolhido e quero que essa mensagem tenha um devido impacto a vocês também, né? Mantenham-se em casa, a não ser por de fato necessidade, saiam de casa. Bom, vamos deixar a questão para o final, né? Eu só aproveitei o momento para essa informação. E então, meus queridos, não quero fazer um vídeo longo, mas então essa pergunta ela vai fazer sentido para o homem moderno à medida que tenta se distinguir. Olha, nós somos seres então livres, capazes de tomar o destino em nossas mãos e fazê-lo. Então o ser humano ele não apenas contempla o seu mundo, ele faz, ele é um ser ativo, ele quer participar do processo. Por isso, uma das grandes questões que surgem é a ideia de progresso. Podem anotar isso. Tá? O progresso é o melhor, a construção contínua para um aperfeiçoamento da humanidade. Pela ciência, pelas novas ciências humanas que surgem, enfim, uma série de fatores, novas teorias, novas descobertas de elementos químicos, tá? Elementos biológicos, tudo isso para melhorar a humanidade. E o segundo grande ponto, que talvez seria aí uma espécie de essência humana, ou uma essência da modernidade, é a valorização da pessoa, do sujeito. O sujeito agora é o centro. Não é mais Deus, não são mais os mosteiros, enfim, isso ficou para trás. Eles ainda terão muita importância, sem dúvida alguma, mas não são mais os mosteiros, não é mais a teologia de Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, a teologia de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a filosofia de Platão ou Sócrates, que determina a reflexão. É justamente as ciências. Vamos tomar aqui, por exemplo, né? Galileu, Newton, Descartes, Kant, já no final desse primeiro grande processo, Pascal, que era um matemático. Todos eles entendem bem o movimento que está acontecendo em seu tempo,
né, gente? Então, eles se utilizam da ciência para dizer o seguinte: olha, nós temos que dialogar agora com o mundo por meio da teoria, né? A teoria, que para os antigos era a contemplação do universo, tá? De uma forma quase divina, ou tentar ver o divino nas coisas. Agora é você modificar as coisas, é modificar o mundo, tá, gente? Então, esses dois conceitos, ideia de progresso, o melhoramento contínuo, e a ideia de sujeito, como aquele que faz o seu próprio caminho, faz o seu próprio destino. Talvez essa seria uma resposta aí sobre uma essência. Claro que é quase uma pergunta retórica essa, né? É um ser humano que não tem essência. Ele está se descobrindo, ele está se construindo, ele está se fazendo. Mas ainda é uma época de grandes perspectivas, perspectivas universais, uma ciência universal, uma economia universal. Pelo menos isso está acontecendo hoje, né? Até mesmo o coronavírus se torna universal devido também ou uma crise, né, global ainda mais acentuada, quando no início do coronavírus a China capitulou, né? Então todo mundo sofreu com isso. Bom, então esses dois conceitos, pessoal, só amarrar aqui, nada de vídeos longos, isso não ajuda ninguém. A nossa aula de hoje fixe nessas duas propostas. Progresso está na nossa bandeira, inclusive, tá? O Brasil aderiu ao positivismo, nessa crença numa ciência de melhoramento da sociedade, houve uma adesão ali muito grande. Podemos até fazer um tópico, né, sobre o positivismo no Brasil, tá? Depois vocês vejam aí, quem sabe a turma queira isso. E depois, o sujeito é o centro do universo. Deus continua, mas ele vai ficar cada vez mais à porta dos fundos. E mesmo quando for utilizado, será utilizado para vir em socorro das teorias ou dos sentimentos do sujeito. É o Deus customizado, tá bom? Vamos ficar por aqui e a gente se prepara então para a próxima aula. Um abraço, fiquem na paz, na força, tá, gente? Vamos superar esse momento difícil.